Que bom podermos nos reunirmos em nome de Jesus em mais este ajuntamento online para orarmos a Deus, cantarmos louvores ao Senhor e também ouvirmos da palavra de Deus. Para que essa palavra seja aplicada de uma forma especial ao nosso coração, eu quero desafiar você a compartilhar o link dessa mensagem. Não saia sem curtir essa transmissão, se ela abençoou a sua vida. E você também pode compartilhar motivos de oração, que neste culto, durante essa transmissão, nós estaremos orando pelos nossos motivos. Eu quero orar a Deus junto com você, clamarmos para que o Senhor fale conosco de uma forma especial ainda neste culto. Pai amado, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor e clamamos para que o Senhor fale o nosso coração. Eu clamo para que o Teu Espírito Santo visite cada vida, cada família, Deus, que está conectada conosco, Pai, neste momento, participando deste culto ao Senhor. Que as canções e a palavra ministrada alcance, Deus, um lugar especial no coração dessas pessoas e que a adoração do nosso coração, Deus, chegue diante do Senhor como aroma suave, como alegria no trono do Deus Santo que Tu és, Pai. Obrigado, ó Deus, por esse tempo, ó Deus. Faça algo de especial na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Esse é o tempo em que nós vamos apresentar os nossos motivos ao Senhor. Durante essa semana, nós estamos vivendo um momento atípico aqui na vida da nossa igreja, né? Começamos as obras aqui da revitalização do nosso estacionamento, onde nós vamos melhorar a acessibilidade, né? Nós vamos melhorar ali o ambiente, nós vamos nos apresentar, né, para as pessoas ao redor, do lado de fora, de um jeito diferente, mais agradável, e você faz parte disso. Por isso eu quero desafiar você que faz parte dessa igreja a continuar orando por isso, continuar, né, contribuindo. Você também tem a oportunidade de contribuir para essa obra, né, para que ela possa ser realizada, e eu creio que Deus vai mover algo especial para que você possa trazer uma oferta. E eu peço para que você ore por essa obra, ore por aqueles que estão passando por aqui, pedreiros, encanadores, né, eletricistas, né, várias pessoas passando para cá, serralheiros. Que Deus use a nossa vida para sermos bênção de alguma forma na vida dessas pessoas, né? E tire um tempo todos os dias também para orar por isso. Você está passando por lutas, quais são os seus motivos? Talvez você já compartilhou aqui no chat, ou não, ou talvez aí está na sua mente, mas eu queria que esse fosse o momento em que você apresentasse o seu motivo ao Senhor. Algumas pessoas estão passando por lutas na área da enfermidade, né? Seu Gilberto, pai do irmão Roberto, o irmão Nildo também ali na luta, né? Sempre ali fazendo hemodiálise. Nós estamos orando para que Deus o liberte completamente ali daquela hemodiálise, trazendo cura física à vida, né? A saúde ali, restabelecendo a saúde do irmão Nildo. Nós vamos continuar orando pela irmã Wanda, pela irmã Ana Cristina, a Wanda que fez uma cirurgia no pé, e a irmã Ana que quebrou o pé, né? Nós vamos continuar orando também ali pela recuperação do Oswaldinho e tantos outros motivos que temos, né? Nós vamos continuar orando pelo bebê, o Dom. O Dom, ele nasceu recém-nascido já com um probleminha pulmonar. Nós temos orado ali por ele, pela recuperação, e para que Deus, o Senhor, também traga tranquilidade ao coração dos pais. Tem mais algo aí no seu coração para a gente orar? Feche os teus olhos e vamos apresentar diante do Senhor esses motivos. Pai amado, nós oramos em nome de Jesus, clamando, Deus, para que o Senhor atenda a nossa oração. Aqueles que passam por lutas na área da enfermidade, Pai, visita-os de uma forma especial. Eu oro pelo Dom, aquele bebê, Deus. Traga, Deus, restauração plena. Traga, Deus, ali ao coração daqueles pais a tranquilidade de que o Senhor está presente. Eu oro pela vida do seu Gilberto, do irmão Nildo. Deus, restabeleça a saúde. Deus, continue, Deus, a restaurar o pé da Wanda, Deus, o pé ali da irmã Ana Cristina, do Oswaldinho. Pai, que elas logo estejam aqui conosco também, ó Deus, participando dos nossos cultos presencialmente. Somos gratos pela forma como o Senhor tem cuidado, sustentado, Deus, e levado a provisão de uma forma tão especial, Pai. Apresentamos os motivos que vai no coração de cada um dos teus filhos neste momento, Pai. E somos gratos, ó Deus, por fazermos, ó Deus, podermos realizar essa obra de revitalização do estacionamento. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que tem passado por aqui, que elas possam enxergar que nesse lugar existe um povo que é povo teu, que teme ao Senhor e que deseja que eles o conheçam de uma maneira toda especial, Pai. Deus, eu oro por aqueles que já ofertaram, ó Deus, aqueles que irão ofertar, Deus, para este projeto dessa campanha ali do estacionamento, que o Senhor possa mandar os recursos, Deus, para que a gente possa arcar com os compromissos, ó Deus, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Surpresa.
Todos os domingos, durante a Escola Bíblica Discipuladora, nós estamos estudando a respeito da importância da oração, para que nós venhamos a nos tornar um povo que ora, um povo que tem a oração como um estilo de vida, para que nós possamos viver o melhor de Deus, na dependência do Senhor, experimentando tudo aquilo que Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele tem para as nossas vidas. E nós vamos aprender, quando olhamos para a palavra de Deus, que o ato de orar, ele está intimamente ligado a conhecermos a Deus e a sua vontade. Mais do que isso, quando eu digo conhecermos a Deus, é saber que Ele é Deus poderoso, que pode fazer coisas maravilhosas nos dias em que nós vivemos. Você já conheceu a Deus de todo o teu coração e você tem uma intimidade com o Senhor bem próximo? Você tem uma agenda de oração? Você tem um caderno de oração onde você anota aquilo que Deus já fez e tem feito? Quando eu falo que conhecermos a Deus nos conduz a uma vida de oração, é porque nós temos a oportunidade de experimentar um relacionamento íntimo em que a gente possa falar com Deus e viver com a certeza, com a convicção de que Deus, o Senhor, Ele está ouvindo a nossa oração. Eu gosto de uma ilustração que mostra o nível de intimidade que nós temos com Deus. Você já conheceu uma pessoa pela primeira vez e você ficou meio ressabiado com ela? Talvez você seja uma pessoa extrovertida ou não, mas você encontrou aquela pessoa aquela vez e cumprimentou ela meio por cima, assim. E naquele primeiro encontro, talvez vocês se olharam e fizeram talvez uma avaliação pessoal dentro do próprio coração com relação a outra pessoa. Mas com o decorrer do tempo, você conviveu com aquela pessoa e de repente aquela pessoa se tornou um grande amigo seu, uma grande amiga sua. Eu gosto sempre de dizer que quando nós conhecemos as pessoas, nós vamos nos aprofundando na intimidade com essa pessoa e nós vamos conhecendo quem verdadeiramente é. Aqueles amigos que você chega na casa e você nem mais pede licença, mas você já tem a liberdade de entrar na casa dele, de cumprimentar os filhos, de sentar, de repente pegar um copo d'água. Então, à medida que nós conhecemos ao Senhor, o nosso relacionamento com Deus, ele vai se tornando um relacionamento mais gostoso, um relacionamento mais íntimo, porque nós vamos convivendo com o nosso Deus e trazendo o Senhor para fazer parte da nossa vida. À medida que nós conhecemos a Deus, nós temos liberdade de agir, de nos apresentarmos diante de Deus, de abrir o nosso coração, de falar coisas que estão dentro da nossa alma, que talvez nós não falaríamos para muita gente, mas nós confiamos em Deus e por isso nós temos a oportunidade, a liberdade de abrirmos o nosso coração ao Senhor em toda a palavra de Deus. A oração, ela é apresentada como uma ferramenta de oportunidade, de relacionamento com o Senhor e também vai refletir o nível de intimidade que nós temos com o nosso Pai. A oração, ela é a estratégia de Deus para vivermos em intimidade com o Senhor. Uma estratégia de Deus para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Ao olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que grandes homens de Deus demonstraram a sua dependência no Senhor através de uma vida intencional de oração. Quando nós olhamos para homens de Deus que foram usados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver essa marca. Nós vemos e identificamos a marca de um Deus que deseja se relacionar, conversar, fazer parte da vida do seu povo, né? Quando nós olhamos lá, desde o Éden, o Senhor passeava pelo jardim e tinha alegria de, no final da tarde, conversar ali com Adão e com Eva. Nós vemos Deus guiando aqueles que foram escolhidos, os patriarcas. Ele direcionava, ele falava. Deus esteve presente na vida daquele povo, o povo do Senhor, desde a saída do Egito, convivendo ali na terra, naquele caminho da terra que Deus havia prometido. Deus havia escolhido durante a história reis, escolhidos pelo Senhor para governar o seu povo. E nós temos também
também os profetas, que Deus revelava a sua vontade de uma forma muito íntima no coração dos profetas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós vamos ver de uma forma muito especial o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus que foi enviado para se tornar um de nós, viver como homem aqui na terra, ele exercitou a disciplina da oração, demonstrando através da sua vida a dependência que ele tinha do Pai que o havia enviado para uma missão. E de repente nós vemos que ele experimentou uma vida poderosa de oração, uma entrega total da sua própria vida para que a vontade de Deus, a boa mão do Senhor se manifestasse na vida dele. E eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo 2 versículos, versículos 15 e 16. A palavra do Senhor vai dizer: porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O último aqui, a última parte desse versículo 16, vai trazer uma característica da vida de Jesus, que mesmo ele sendo rodeado, cercado por pessoas, ele estava na dependência de Deus, e isso o levava, em alguns momentos, se retirar para orar, se retirar para se colocar na presença de Deus, para abastecer ali as suas baterias, para enfrentar tudo aquilo que ele tinha de enfrentar. Eu gosto sempre de pensar a respeito da vida de Jesus e tentar imaginar, como era o ambiente de oração na vida do nosso Mestre. Acima de tudo, o relacionamento do próprio Senhor Jesus com Deus Pai revela algo maravilhoso, algo que havia ali o desenvolvimento cada vez maior de intimidade, mas mais do que isso, de dependência. Não foi por um acaso que a vida de oração de Jesus chamou a atenção daqueles que caminhavam junto dele, talvez daqueles discípulos, da multidão que estavam ao redor. E de repente nós vemos que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, tratando da oração, do momento em que Jesus ensina seus discípulos a orar, nós vemos que um membro do grupo que estava próximo ali, ele se aproxima de Jesus e ele tem a iniciativa de pedir para que o Senhor Jesus os ensinasse a orar da mesma forma como João ensinava aos seus discípulos. Essa era uma realidade que fazia parte da cultura da época, da cultura judaica. Por quê? O mestre sempre ensinava ao seu discípulo orações, forma de buscar a Deus, e era praticamente isso que estava acontecendo com alguns daqueles seguidores que provavelmente eles presenciaram ensinamentos de João com os seus discípulos, onde João ensinava os seus discípulos a orar. Lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 1, a palavra do Senhor vai dizer que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Olha aqui o exemplo. Ele via que existia algo de diferente no relacionamento do Senhor Jesus com Deus Pai. E aquilo chamou a atenção daquele discípulo que pede para que ele ensine a oração, a forma de orar, da mesma forma como João, o precursor do Senhor Jesus, estava ensinando. Ao olhar para a vida de Jesus, para a forma como ele vivia, para o estilo de vida do nosso Mestre, nós vamos observar que existia uma dependência de Deus, onde o Senhor se manifestava de uma forma grandiosa na vida dele. E a manifestação que Deus revelava através da vida de Jesus era através de milagres. Momentos antes de lermos aqui o capítulo 5 de Lucas, nós vamos ver ali que Jesus ele realizou o milagre da pesca maravilhosa. Seus discípulos estavam cansados já ali e não haviam pegado nada, e de repente barcos se enchem. Ele havia curado um leproso no capítulo 5, versículo 12, e também no versículo 17 a cura de um paralítico. Ao olhar para a vida de Jesus, é evidente que na vida dele, ele desenvolvia intimidade. Ele estava
próximo do Senhor. Ele estava próximo de Deus Pai, que o havia recrutado para a missão que ele tinha de cumprir. E nós podemos observar claramente que existia o desejo de Jesus em estar na presença do Pai em oração. Quando nós desenvolvemos uma vida de oração, nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor pelo Senhor. E isso vai aumentando cada vez mais, porque nós vamos ter o desejo de estarmos perto do Senhor, perto daquele que nos ama. E isso vai se tornando cada vez mais algo vital, algo que traz alegria no nosso coração em estarmos na presença do Senhor. Você gosta de estar na presença de amigos que você ama? Você gosta de se confraternizar com familiares que você tem afinidade? De repente, aqueles que você sempre passa Natal, Ano Novo, ou talvez o seu aniversário, uma data especial. Existem pessoas mais próximas de nós que nós temos a alegria e nós gostamos de estar perto dessas pessoas, não é verdade? Você pensa em alguma pessoa que tem esse nível de relacionamento com você? Quando eu olho para o relacionamento do Senhor Jesus e o relacionamento dele com Deus Pai, eu vejo que existia um desejo de estar perto. Da mesma forma como nós gostamos de estar perto de pessoas que nós amamos, e o Senhor Jesus amava profundamente, não só amava, mas entregou o seu jeito de viver para que Deus o abençoasse. O Senhor Jesus, ele teve a oportunidade de demonstrar de forma prática a sua vida de oração, mas ele também nos ensina de que a dependência de Deus Pai através da oração fizeram com que ele cumprisse os planos estabelecidos por Deus, porque isso o motivou. Isso nos momentos de dor trouxe consolo, nos momentos de angústia trouxe o direcionamento e o conforto dos altos céus sobre a vida dele. E isso o levou a permanecer firme nos propósitos, nos planos, nos projetos que Deus tinha para a vida dele. Então eu posso dizer que a vida de oração de Jesus fortalecia cada vez mais a missão que ele tinha, o projeto de Deus para a vida dele, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em diversas ocasiões, nós vamos ver o Senhor Jesus nessa entrega total, nesse retirar-se para se aproximar do Senhor através da oração, durante a madrugada, em momentos especiais. Ele de repente saía do meio de tudo aquilo que estava acontecendo para buscar a presença de Deus. E aqui tem uma lição especial para nós. No seu dia a dia, no agito que você vive, seja com família, com trabalho, com responsabilidades, com escola, com faculdade, você tem um momento em que você para tudo na sua vida para buscar a presença de Deus. Se você não faz isso, eu queria deixar o desafio para que você aprendesse a separar um tempo, talvez em algum momento do dia, para que você possa se apresentar diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 35, o texto vai mostrar algo que aconteceu desses momentos em que Jesus saía para ter um tempo a sós com o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte, e quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Olha o que acontecia ali. Jesus se preparava em oração para a viagem que faria para as próximas cidades. E a palavra de Deus diz que os discípulos o procuravam e não acharam, e ele estava orando. E quando ele se encontra com seus discípulos, ele diz: olha, foi para isso que eu vim. E ele ali toma a decisão de dizer: olha, vamos para os próximos lugares, porque era ali eu preciso pregar a palavra do Senhor. E o texto traz ali algo de extraordinário, que por onde ele ia, ele expulsava alguns demônios. Pausa aí um pouquinho aí.
Só para abrir lá para o cara. 3, 2, 1. Milagres aconteciam da manifestação de Deus Pai na vida de Deus Filho. Foi para isso que ele veio, ele diz ali, ao encontrar Simão e os seus discípulos. Existe dentro do seu coração o desejo de ser mais parecido com Jesus, de viver a sua vida onde você está, evidenciando o poder que habita em você, o poder do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Existe o desejo de você ser cada vez mais parecido com o Mestre. Se isso existe, nós precisamos mergulhar, nós precisamos desfrutar da presença de Deus em nós, permitindo que o Senhor, o Deus que cremos, Ele tome conta da nossa vida. E isso vai começar a nos levar a vivermos do jeito que o próprio Senhor Jesus, Ele viveu. E de repente, na nossa vida, os passos que precisamos dar, nós apresentaremos diante de Deus através da oração. Nas decisões que precisamos tomar na nossa vida, nós vamos aprender a apresentar diante de Deus, em oração, esses motivos de decisões. Todos os problemas, todas as lutas, as dificuldades que nós temos de enfrentar ou resolver, antes de fazê-la, nós estaremos nos apresentando diante do Senhor em oração. Resumindo, tudo que precisamos fazer, tudo que nós necessitamos, nós precisamos apresentar diante do Senhor, clamando para que Ele tome conta da nossa vida. E isso é possível através da oração. Afinal de contas, orar é poder entrar na presença do Criador do céu e da terra com a certeza de ser bem recebido pelo Deus que te ama. Você será bem recebido porque o Senhor se alegra em tê-lo na presença dEle, no Santo Santo, na presença do Deus Todo-Poderoso. E de repente nós temos a oportunidade de olhar nos olhos do Senhor e conversar com Deus. Quando nós oramos, revelamos verdadeiramente quem somos. Você já parou para pensar nisso? Quando você ora a Deus e a forma como você ora a Deus revela quem você realmente é. Vai revelar outra coisa, vai revelar aquilo que você realmente deseja ao chegar na presença de Deus Pai em oração. E isso vai nos levar também a reconhecermos que o verdadeiro poder vem do Deus Todo-Poderoso, desse Deus que é poderoso sim, mas de um Deus que nos ama e que quer o nosso bem. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, quando nós conhecemos ao Senhor, o nosso coração naturalmente, ele começa a desejar mais da presença de Deus, porque o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso que habita em nós nos atrai para perto do Senhor. E isso vai mexer com áreas da nossa vida e com atitudes e comportamentos do nosso coração. Nós vamos aprender a amar mais a Deus. Amar mais não só a Deus, mas as coisas, os sonhos e os projetos de Deus, e como consequência disso, nós também vamos aprender a desprezar aquilo que o Senhor despreza, a deixar de lado aquilo que Deus não quer que façamos. E de repente a nossa vida ela é envolvida por uma vida de obediência, por uma atitude de obediência. Quando o nosso coração deseja estar na presença de Jesus, nós vamos desfrutar verdadeiramente daquilo que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem preparado para a nossa vida. Sabe como que nós colocamos em prática uma mensagem como essa? Essa semana ainda você tem decisões importantes que precisam ser tomadas. Eu quero desafiar você na noite de hoje a se colocar na presença de Deus em oração. Não tome nenhuma decisão sequer na sua vida sem ter a convicção de que Deus, o Senhor, Ele está contigo. Aprenda a investir tempo, se debruçando na presença de Deus, se prostrando na presença do Senhor, clamando para que Ele traga orientação sobre a sua vida. Existem dúvidas dentro do seu coração sobre o que fazer ou não fazer? Dê um passo
na direção do Senhor através da oração e busque a vontade de Deus. Eu tenho plena convicção, certeza de que o Senhor deseja se revelar a você. Existe algum medo que tem paralisado a sua vida, feito você sofrer por causa da ansiedade? Pare ainda hoje. Se coloque na presença de Deus em oração. Conte os seus motivos ao Senhor. Fale a respeito desses pensamentos, daquilo que está roubando a paz dentro do seu coração. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando oportunidade. Nós estamos colocando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores à frente daquilo que precisamos fazer. E a nossa vida começa a ser vivida de um jeito em que nós trazemos Deus para que possa nos orientar e guiar a nossa vida. A palavra de Deus, ela é muito rica em nos orientar, em direcionar a nossa vida sobre a necessidade de oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, texto curtíssimo, mas que diz uma grande verdade: orem sem cessar. Em outras palavras, orem em todo o tempo, não cesse de orar, apresente os seus motivos ao Senhor. Lá em 1 Pedro 4,7, a palavra do Senhor vai dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração, invista naquilo que verdadeiramente é importante, invista tempo com Deus, tempo com o Senhor, não abra mão disso, lute, custe o que custar, esteja alegre na presença do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 12, a palavra de Deus vai dizer: alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aqui vai além, não diz simplesmente ore, mas diz persevere em oração. Busque perseverar na sua atitude de aproximar-se de Deus e de abrir o seu coração. Quando Jesus ele orava a Deus, ele orava com o objetivo de buscar a direção, as orientações. E ele ouvia o compartilhar de Deus, da vontade do Senhor para a vida dele. Nos momentos de luta e dificuldade, ele recebeu conforto através da oração. No momento em que ele tinha que ir até aquela cruz e o coração dele estava angustiado, ele foi consolado pelo Senhor através da oração. Quando nós entendemos que Deus deseja agir assim no nosso dia a dia, nós não abriremos mão de forma alguma de um tempo, de estarmos um tempo orando na presença de Deus. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que o recurso da oração, ele está à sua disposição. A porta da sala do trono do Deus vivo está sempre aberta para que você possa chegar a hora que você quiser e abrir o seu coração. Você decide usar deste recurso e desta oportunidade que Deus tem dado a você. Talvez para isso você precisa reservar tempos, momentos para que você possa fazer isso. 3 coisas finalizando essa palavra para o seu coração. Quando nós oramos, a oração ela vai revelar submissão à vontade do Pai. Você tem sido submisso à vontade de Deus? Talvez ao ouvir esse questionamento, você já imagina que sim, pode responder que sim. Eu quero complementar essa pergunta com outra, dizendo: quando Ele pede algo difícil para que você entregue, você tem sido submisso em obediência a Deus? Quando Ele pede aquilo que às vezes são tesouros do seu coração, às vezes, da mesma forma quando olhamos para a palavra de Deus, onde Ele pediu o filho, Ele pediu o abandono do pecado, Ele pediu uma mudança completa e radical de vida, e de repente, numa noite como essa, o Senhor hoje tem pedido a você para que invista tempo falando com Ele, numa atitude de submissão, de humildade, numa submissão, numa postura de filho obediente que atenta àquilo que Deus Pai, o Deus Senhor dos céus,
aquilo que o Senhor Jesus deseja ensinar com a sua própria vida na nossa história. Por isso que a oração, ela revela submissão. Você deseja ser submisso ao Senhor. Uma outra coisa que a oração revela é que nós vamos verdadeiramente reconhecer que tudo o que temos vem do Senhor e pertencem ao Senhor. Oração revela reconhecer que tudo que tem, tudo que você tem vem do Senhor e pertence ao Senhor. Deus é quem dá o seu sustento, os seus recursos, o lugar que você mora, o ambiente de trabalho, o seu transporte, a roupa que você veste, tudo vem de Deus, do trono do Senhor, porque Ele é provedor dos altos céus. Se você acha que viver a vida existe uma separação entre o sacro e o profano, você está enganado. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, Ele nos conhece. E além de nós vivermos e demonstrarmos através da oração uma vida de submissão, nós também vamos demonstrar uma vida de reconhecimento de que tudo que temos vem do Senhor e tudo que somos pertence ao Senhor. E para finalizar, a oração, ela também vai agir na nossa vida em que nós precisamos aprender a reconhecer erros e pecado. Quando você ora a Deus, você pede algo ao Senhor? Sim, eu também peço. Quando você ora ao Senhor, você agradece a Deus por aquilo que Ele tem dado a você e pela forma como tem cuidado ao Senhor? Sim, assim eu também o faço. Quando você ora a Deus, você pede por outras pessoas, clamando ao Senhor, intercedendo em favor de outras pessoas? Sim, eu também o faço. Agora, quando você ora ao Senhor, você reconhece seus erros e você pede perdão pelos seus pecados? Sim, eu assim também o faço. Se você tem dificuldade de reconhecer erros diante do Senhor, talvez você precise ter uma conversa séria com o Senhor, Deus da palavra, e olhar atentamente para a palavra de Deus. Confessar pecados faz parte da vida do discípulo de Jesus, faz parte do jeito de viver a vida, não só confessar pecados, mas também restituir pecados, restituir atitudes que ofenderam outras pessoas. Você ter a humildade de pedir perdão para aquele a qual você ofendeu. Você pedir perdão para a vida da pessoa a qual você fez um pré-julgamento. Eu tive uma grata surpresa tempos atrás de uma irmã, uma membro da minha igreja, que ela marcou uma agenda comigo, que queria falar comigo durante a semana, e quando ela entrou na minha sala, ela olhou nos meus olhos, ela me cumprimentou e ela falou assim: pastor, eu preciso pedir perdão ao Senhor. E eu disse: por que, minha querida irmã, você precisa pedir perdão? Ela falou assim: um dia eu ouvi você dizendo uma coisa e eu fiz um julgamento muito feio. Só que teve um determinado culto que eu vi Deus usando tanto a vida do pastor e eu vi tantas pessoas falando a respeito do Senhor e que eu percebi que eu estava errada. E eu precisava vir até aqui pedir perdão ao Senhor. Naquele momento os meus olhos se encheram de lágrimas e eu disse: minha irmã, você abençoou a minha vida. Eu nem imaginava que aquele sentimento passasse pelo coração dela, mas a atitude dela revela a atitude de uma pessoa que a vida de oração inclui reconhecer erros e pedir perdão. E ela veio restituir confessando aquilo. Coração lindo, coração de quem ama Jesus, e isso precisa fazer parte da minha e da sua vida. Restituição é você ressarcir alguém que foi defraudado, talvez por uma atitude, pensamentos ou palavras que você andou espalhando a respeito dessa pessoa. Que você possa, ao ouvir a voz de Deus, a estar na presença do Senhor, se relacionar cada vez mais intimamente com Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor deseja derramar bênção sobre a sua vida, para que você se torne cada vez mais parecido com o Rei Jesus no seu jeito de viver a vida. Desejo do meu coração é que você hoje
A partir de hoje, separe um tempo para orar. Comece a desenvolver um caderno de oração, uma agenda de oração. Isso vai ajudar você a se lembrar dos grandes feitos que Deus tem feito na sua vida. Qual é o compromisso que você assume com o Senhor nesta mensagem? Será que você vai ter um tempo, todos os dias, em que você vai parar tudo para poder se apresentar diante de Deus com gratidão, com petições, mas também com um pedido de perdões, apresentando erros e pecados, que você possa viver a sua vida demonstrando o seu amor pelo Senhor através da obediência, da submissão, reconhecendo que tudo que você tem e tudo aquilo que Deus tem lhe dado é porque Deus ama você e se importa com os detalhes da sua vida. Você possa experimentar cada vez mais o melhor de Deus na sua história e que Deus abençoe a sua vida, Deus o Senhor abençoe a sua família e a sua história. Meu Senhor, pra te exaltar.
encerre esta noite sem antes buscar a presença de Deus em oração. Que você possa abrir o seu coração reconhecendo a soberania de Deus, sendo submisso à vontade do Senhor, buscando mais intimidade através da oração, reconhecendo que tudo que você tem pertence ao Senhor e tudo que você é pertence também ao Senhor. E se for preciso, fale com Deus sobre erros, vá atrás, ligue para pessoas, mande mensagem, visite pessoas que você precisa restituir, mas faça com que a sua vida, as suas decisões possam ser guiadas e direcionadas pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e a sua história. E eu espero você no próximo domingo aqui às 9 da manhã com Escola Bíblica, café gostoso com Escola Bíblica, e às 18h30, ou melhor, às 19h30, nós estaremos reunidos aqui para celebrarmos ao Senhor o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.